Ensina, Maria, tua gente a escutar. Desperta teus filhos que o Pai quer falar. Ensina, Maria, tua gente a escutar. Desperta teus filhos que o Pai quer falar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E sentar, dando seguimento às nossas catequeses nas missas de quarta-feira, neste semestre reservado para considerarmos as virtudes, aproveitamos a ocasião desta querida memória de Nossa Senhora do Rosário para meditar sobre uma das virtudes que mais profundamente foi vivida por Maria, e como tal, fica o convite também para que nós a vivamos, a virtude da obediência. Obedecer, verbo que causa arrepios em muitos, principalmente na gurizada hoje em dia. Se fala em obedecer, já vem à mente a falta da liberdade, ou não ter vontade própria, ou coisas do tipo. O que é a virtude da obediência do ponto de vista cristão? Isto porque a obediência pode ser considerada sob vários prismas. Consideramos o prisma cristão. Obedecer vem do latim audire. Significa ouvir, prestar atenção naquele que fala. Mas também vem de duas palavras gregas. Hipakuo significa estar à escuta, e peitomai, deixar-se persuadir, confiar, fiar-se. Dar fé à palavra de alguém. Segundo Santo Tomás de Aquino, a obediência cristã é uma atitude que nos permite confiarmos aquilo que nos é dito como um filho que confia no Pai. No sentido de que, sabendo que o Pai quer o melhor para o filho, entrega-se à vontade, mesmo que não compreenda os porquês. Ou seja, para que consigamos vivenciar a virtude da obediência, precisamos de outras virtudes correlatas, sobretudo a virtude da confiança. Confiar que aquilo que me pedem,
aquilo que me orienta está posto por Deus para o meu bem, para a minha realização. Ainda que, por causa da minha natureza decaída, das minhas tendências desordenadas, nem sempre aquilo que me peçam seja do meu agrado. Obedecer significa sacrificar, lembrando que sacrificar vem da junção de duas palavras latinas, sacrofatere, tornar sagrado, tornar sagrada uma ação. Mas em que sentido obedecer significa sacrificar? Se no primeiro livro de Samuel encontramos o seguinte versículo: a obediência é mais agradável a Deus que o sacrifício, mas aqui sacrifício diz respeito ao sacrifício dos animais, um sacrifício exterior. Diante deste tipo de sacrifício, a obediência é mais agradável a Deus, porque a obediência significa um sacrifício interior, um sacrifício das paixões, um sacrifício da vontade própria que nem sempre está de acordo com a vontade de Deus. São diversos os autores espirituais que afirmam que dos três conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência, a obediência é o mais nobre, porque pela pobreza sacrificam-se os bens, abre-se mão dos bens exteriores. Pela castidade sacrifica-se, abre-se mão do próprio corpo, dos prazeres do corpo, ainda que lícitos. E pela obediência sacrifica-se não só algo que está externo e não só o corpo, mas a própria vontade, algo mais profundo. Exige maior empenho. Existem diversos graus de obediência, uns mais nobres que os outros, de acordo com a profundidade do sacrifício que se faz. Existe a obediência que é uma simples execução exterior daquilo que me pedem. Pois bem, o bispo me manda para uma paróquia, eu vou para a paróquia, mas vou resmungando, ou vou me queixando, ou vivo murmurando contra o meu bispo. Mas enfim, estou lá, cumpro as ordens, faço aquilo que devo fazer, não desobedeço. Mas não obedeço profundamente, porque é uma mera execução exterior. Ou o empregado que, diante daquilo que o seu superior lhe pede, enfim, executa tarefas, mas executa tão somente aquilo que lhe pedem e não excede aquilo que lhe pedem e também não põe todo o empenho, simplesmente faz aquilo que lhe pedem, pois bem, não está desobedecendo, mas ainda não obedece com profundidade. Um segundo grau mais profundo implica uma submissão interna da vontade, ou seja, eu não só faço exteriormente aquilo que me pedem, mas faço sem me queixar, procuro colocar uma visão sobrenatural, enfim, procuro enxergar ali a vontade de Deus. Mas existe ainda um terceiro grau mais profundo, que é não só executa aquilo que é pedido, não só executa sem murmurar e com uma visão sobrenatural, mas ainda submetendo o próprio juízo interior, não julgando aquele que me pede alguma coisa. Este grau é difícil de atingir. Quando um superior me pede algo e eu suspendo o juízo e não fico analisando se aquilo que me pedem é bom ou é ruim, eu simplesmente obedeço porque aquele que obedece não é. Com exceções, existe uma exceção para a virtude da obediência. Existem casos em que somos aconselhados a desobedecer, sempre que se nos é pedido algo que é contra a vontade de Deus ou que vai contra a lei natural. Quando nos ordenam algo que seja pecado, por objeção de consciência, somos convidados a desobedecer, ainda que nos custe. E são diversos os campos onde a mera objeção de consciência pode, inclusive, ser causa de prisão e de sofrimentos e privações.
Por exemplo, alguém trabalha num hospital e o médico ordena que, por exemplo, alguém que é um enfermeiro, ajude numa cirurgia de aborto. Lembrando que aqui o aborto causa excomunhão ipso facto, não só para quem faz, mas para todos aqueles que colaboram na ação. Aí a pessoa fica entre, como se diz popularmente, entre a cruz e a espada. Ou obedeço e perco, ou desobedeço e pelo mínimo perco o emprego, ou recebo uma advertência, ou enfim, dependendo da instituição, são diferentes as punições. Ou como o caso que há pouco tempo virou notícia nos Estados Unidos de uma juíza que, por objeção de consciência, mesmo que a Corte Suprema tenha determinado que todos os juízes executassem a união entre pessoas do mesmo sexo, uma juíza disse: não faço. Não faço por objeção de consciência. Resultado, estava sendo encaminhada, não vi como terminou a história, mas provavelmente seria presa. Então, percebamos assim que os casos em que somos convidados a desobedecer nos custam tanto ou mais do que os casos que nos exigem obediência à vontade de Deus. Mas em todos os casos, seja quando somos convidados a desobedecer porque algo que nos é mandado é contra a lei de Deus ou contra a lei natural, seja quando somos convidados a obedecer porque enxergamos ali a vontade de Deus, a virtude da obediência nos traz muitas vantagens que superam de longe as desvantagens ou as punições. Vantagens da obediência, vantagens para a nossa inteligência, porque pela obediência temos a certeza de conhecer e de fazer a vontade divina. Pela obediência temos a certeza do socorro divino, a certeza do êxito. Pela obediência, a nossa vontade encontra uma fonte de liberdade, uma fonte de fortaleza. Pela obediência, o nosso coração encontra uma fonte de paz, encontra o princípio da ordem e a ausência de escrúpulos. Agora resta saber a quem obedecer. Obedecer o quê? Obedecer, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Muitas vezes, digo em primeira pessoa, somos seletivos na obediência à palavra de Deus. Algumas coisas que Deus nos pede é que nós concordamos que seja justo que nos seja pedido, pois obedecemos com maior espontaneidade. Mas às vezes a palavra de Deus nos faz algumas chamadas que nos cutucam a consciência e cuja obediência nos custaria algo, abrir mão de uma vantagem financeira, abrir mão ou dizer não a uma situação irregular que estejamos vivendo, abrir mão de determinados apegos que, ainda que não sejam ilícitos, enfim, mas são apegos. E estas obediências nos custam, mas não é simples obedecer a palavra de Deus. Daí a necessidade da virtude. Virtude supõe exercício constante, para a vida inteira. Entendamos que palavra de Deus, meus caros, é um conceito mais amplo do que Sagrada Escritura. A palavra de Deus compreende a Sagrada Escritura, tradição e magistério. A Sagrada Escritura é a parte escrita da palavra de Deus, além da qual está toda a tradição moral que se passa através das gerações, pelos apóstolos, os sucessores dos apóstolos, e também o magistério, autêntica intérprete da palavra escrita, que é a Igreja. Ou seja, obedecer a palavra significa obedecer à Escritura, obedecer aos ensinamentos dos Santos Padres. Mas como obedecer se não conhecemos? Se não dedicamos tempo para a leitura cotidiana da Sagrada Escritura? Se não consideramos, meditamos os Escritos
dos nossos queridos papas. Quantos já lemos os últimos escritos do Papa Francisco sobre a ecologia, sobre o ano da misericórdia, que inicia no dia 8 de dezembro? Quais são as pretensões, o que nos é pedido? Como vamos obedecer se não sabemos o quê? Somos também convidados a obedecer aos nossos superiores, na família, na vida profissional, na vida civil. Lembrando as exceções à obediência. Não precisamos, não devemos obedecer quando nos é pedido algo contrário à lei divina e à lei natural. Exceto estes casos, aquilo que nos é pedido pelos superiores, pois obedeçamos. Nos diz a Sagrada Escritura: assim como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só todos virão a ser justos. E disse o Senhor Jesus: eu desci do céu para quê? Ele não diz eu desci do céu para resgatar a humanidade, ele não diz eu desci do céu para curar todas as mazelas causadas pelo pecado original, eu não desci do céu para criar a igreja, ele não diz nada disso. Ele diz eu desci do céu para fazer a vontade do Pai e não a minha. Esta foi a causa da encarnação, a causa da redenção, a obediência. Porque foi a causa do pecado a desobediência. Disse o Senhor: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. O próprio Senhor nos deixa explícita a magnanimidade dessa virtude da obediência. Quando eu estava em 2010 fazendo uns estudos em Roma, eu tive a graça de participar da missa do Crisma com o Santo Padre, o Papa Bento XVI. Estavam presentes aproximadamente uns 5.000 padres. Poucos dias antes, a imprensa tinha tornado público um manifesto assinado por mais de 300 padres austríacos e alemães. Este manifesto público tinha por título Apelo à Desobediência. Um grupo de clérigos que se revoltou contra a igreja e publicamente firmaram com sua assinatura, publicamente se mostravam desobedientes e ainda fazendo um apelo à desobediência. E aí citavam vários casos em que eles publicamente desobedeceriam à igreja. E o Papa Bento XVI, na homilia daquela missa do Crisma, com um tom de profunda dor, começou relatando este caso e fez a nós padres entendermos que a obediência não é algo que simplesmente, a obediência à vontade da igreja não é algo que está aí para agradar o Papa ou deixar de agradar o Papa. Mas quando temos a visão sobrenatural de que a igreja é o corpo de Cristo, percebemos que ali estamos obedecendo ao Senhor. E quando conscientemente nos manifestamos favoráveis à desobediência, conscientemente estamos nos rebelando contra Deus. Quando dizemos não vou obedecer. Santo Tomás de Aquino diz que quando se chega a este grau de desobediência formal, incorremos em pecado grave, pecado mortal. Porque é um ato de rebelião contra Deus. Nossa Senhora tornou-se modelo excelso de obediência porque ouvimos a última frase do Evangelho de hoje. Faça-se em minha tua palavra. Quais vão ser as consequências deste faça-se bom? Cada dia a providência vai me fazer ver. Muitas coisas não entendo, muitas coisas não sei como se darão. Faça-se. Pois manifestadamente está aí a vontade de Deus, faça-se. Quanta serenidade terá ela no coração, mesmo diante das dúvidas?
Justamente ela poderia argumentar: não, mas eu estou noiva, eu pretendo ter uma família numerosa, que bom que Deus pensou em mim, mas não está mal que eu siga aquilo que disse o Senhor, crescer e multiplicar. Mas diante deste convite que lhe fez, particularmente o Senhor, ela disse: faça-os. Pela desobediência de Adão, pela desobediência de Eva, entrou no mundo o pecado. Pela obediência da nova Eva e do novo Adão, foi restabelecida a justiça. Agora, cada um decide isso. A decisão é tua. Ninguém pode obedecer pelo outro. Ajuda-nos, valha-nos, Nossa Senhora, para que sejamos contados entre os filhos obedientes. Eu dizia que o Papa Bento, quando pronunciou aquela homilia, estava muito triste, com o coração dolorido. No início desta reflexão, eu dizia que, citando Santo Tomás, a obediência é consequência de uma atitude filial, de confiança. Quando desobedecemos é porque nos falta confiança de que aquilo que o Pai nos pede é o melhor para nós. E poucas coisas ferem tanto o coração de um pai quanto a falta de confiança no filho, que não acredita que o Pai quer o seu bem. Por isso a obediência então machuca tanto o coração de Deus, porque a raiz da desobediência é falta de fé, é falta de confiança, não tem outro nome. Possamos dar os nomes que quisermos, mas é isso, falta de fé, falta de confiança. Confiemos em nosso Senhor. Confiemos que Ele quer o nosso bem, ainda que não entendamos por hora as razões. Um dia as compreenderemos, ainda que seja no céu, quando contemplarmos face a face. Amém.